Deus, obrigado, Pai, por essa tarde, por esse primeiro encontro aqui. Eu sei que o Senhor tem algo muito especial para fazer na nossa vida. Eu sei, Pai, que é o começo de algo que pode se tornar assim poderoso para o reino de Deus, para a central, para as nossas vidas. A gente não imagina, Pai, mas talvez esse dia aqui, Pai, vai ser sabe, colocar talvez o propósito de algumas pessoas que estão aqui, Pai, num trilho. Colocar mesmo o dom que o Senhor depositou na vida delas, Pai, para ser desenvolvido e para alcançar voos altos. Então eu te agradeço mesmo, eu oro, Pai, esteja aqui presente no nosso meio, o Senhor tenha a primazia, o controle desse encontro, abençoa, né, se tem alguém ainda para chegar, né, e aqueles que vão estar nos próximos encontros também, que a nossa vida aqui, Pai, está à sua disposição. Então move no nosso meio, nos capacita e permita-nos, Pai, servir a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou contar um pouquinho sobre mim, então eu sou o Mateus, né, todo mundo me chama de Kim. Tenho 29 anos, casado com a Isadora, 6 anos, estou esperando o neném, com 4 meses. O que mais? Estou na Central desde 2013, me converti em 2012, fui ateu há muitos anos, tem todo um testemunho aí. Aí eu lidero Célula desde 2016, eu já tenho uma caminhada boa também na liderança, né? E desde o início, desde a minha conversão, como eu fui ateu há muitos anos, né? Então assim, quando eu vim para Cristo, né? Quando ele me alcançou, eu precisei estudar demais para botar as ideias no lugar, sabe? Assim, eu tinha muitas crises no pensamento, assim. Então, como eu fui estudando muito, então, assim, em pouco tempo eu tinha lido a Bíblia inteira, estudei muito sobre apologética, e fui aprofundando nos livros e tudo mais. Então, nisso, assim, de certa forma, em pouco tempo eu sabia mais do que a maioria das pessoas ao meu redor e eu estava ensinando a elas. Então, sempre tive essa paixão por ensinar, desde a escola, desde, assim, antes da prova ninguém estudava na sala, eu falava, não tinha que te ensino. Então eu ensinava todo mundo para as provas, então fui fazer física na UFMG, né, mestrado em física, então eu dei aula só de coisa fácil, né gente, física, matemática e química durante 8 anos, então eu me acostumei a resolver problemas e traduzir coisas difíceis em coisas fáceis, né. Então acho que essa é uma habilidade que a gente acabou desenvolvendo. Além disso, a minha história aqui no CCM foi a seguinte, né? Então, desde, lá pro um ano depois assim, que eu já estava liderando célula, eu pedi para eu começar a dar aula no CCM, né? Então eu dei aula de praticamente todos os cursos, quando Descubra, quando ainda tinha, antes de ser só um encontro, enfim, aí dei aula do Descubra, lidero 1, 2, 3, só dos cresces que acabou nunca dei aula, mas eu já substituí o professor. E aí até que eu cheguei comecei a dar aula no Avance, né? Então no início eu comecei substituindo o Samir, aí às vezes ele não podia, aí eu substituía ele, e na parte no curso de doutrina, quando tinha uma parte de apologética. Aí de repente ele falou, não, fica com a parte de apologética só pra você, né? Defesa da fé. Aí eu já peguei metade do curso pra mim. De repente ele deixou o curso todo comigo. E as turmas você tem? As turmas grandes. Aí de repente eu falei, sabe, esse mês que vem eu quero mudar, eu quero dar aula de romanos, que é a minha especialidade. Eu já dava aula clandestinamente de romanos, eu formava minhas próprias turmas. Não tinha ainda abertura aqui na Central para isso, eu ainda estava começando, né? Mas eu juntava a galera na garagem aí e juntava um tanto de gente assim nas férias e dava aula de romanos para eles. Às vezes 5 horas de aula seguida, a gente virava a noite estudando romanos. E aí nessa época eu escrevia apostila, né? Então fui... E aí eu comecei a dar aula de romanos no CCM. Foram seis turmas seguidas de romanos no CCM. Nesse período também, eu comecei a coordenar os cursos avançados, né? Então eu comecei a coordenar todos os professores também, oração e intercessão, doutrina, Novo Testamento, comecei a coordenar os professores. E aí sempre aproximando ali do Samir, né? E até que cheguei conversando com ele, eu sempre falei assim, Samir, eu acho que a gente deveria pensar em melhorar, em atualizar o CCM. Acho que ele precisa se atualizar, muita coisa tá parada no tempo. A gente já estava, apesar igual o Rodrigo falando assim, né, era um time vencedor. Realmente, de certa forma, era sim um time vencedor, mas a gente já estava vendo um desgaste, tá, do que já foi muitos anos antes. Tá? Muita gente, pro tanto que a igreja cresceu, a adesão percentualmente estava baixa. Muitas pessoas começavam e não completavam os cursos. A qualidade das aulas tinha caído, porque muitos anos antes, assim, a gente percebia que os professores mais tops, eles davam aula, mas aí com o tempo parece que eles foram também deixando de lado.
Tem dificuldade com arrumar, porque se você lembra, eu passei isso do outro jeito, começou a ter uma dificuldade muito grande de achar professores e professores bons. Então começou a chegar muita reclamação de aluno. Às vezes vocês nem sabem disso, né? Assim, mas aí começou a chegar muito assim, de professor, como a gente não tem controle, a gente não tem uma formação de professores, né? Então o professor ensinando heresia, tá? Acontecia coisa muito séria. E aí a gente começou, e aí eu comecei a sofrer com isso, né? E falar com a família, a gente precisa de pensar algo, né, para resolver isso. Até que um dia eu cheguei mesmo e fui muito incisivo para ele, falei assim, Samir, pede para o São Paulo para me contratar. Cheguei e falei assim mesmo, faça uma proposta lá, eu quero construir um projeto de atualização do ensino da igreja. Aí ele falou, cara, você está falando aí, realmente eu acho que é de Deus. Ele fez a proposta, o Paulo aceitou na hora. Fiquei um ano então trabalhando aí, pesquisando pelo mundo inteiro, fazendo infinitas reuniões com múltiplas empresas de plataforma, de software, de não sei o que, de ensino, tanto de escolas de teologia, de igrejas pelo mundo afora, e construindo um modelo que serviria pra gente aqui. Até então o morro foi sendo construído, foi sendo tecido aí durante mais de um ano, até que houve o lançamento, né, em fevereiro desse ano. Para vocês terem ideia, então, dos nossos resultados até agora, vocês estão nessa mesa aqui, né, vocês fazem parte disso agora, é importante vocês saberem, né, que os nossos resultados estão sendo muito positivos, né, a gente tem, eu sei que vocês vão, né, como ele falou, a gente ficou com aquele receio, né, será que vai, tá achando que não vai ser tão legal assim, que a gente está abrindo mão de alguns pontos positivos, né, que tinha antes no contato pessoal ali, CCM e tal, para ganhar outros. E aí, será que nesse ganho, nessa perda, o resultado vai ser positivo ou negativo? E a gente tem visto o resultado que no saldo está sendo positivo sim. Anualmente o CCM ele tinha cerca de 2.000 inscrições em cursos, 2023, 2022, por ano, somando todas as unidades, tá? 2.000 inscrições em cursos. Em apenas 6 meses a gente já alcançou mais de 4.500. Então a gente já superou, a gente já dobrou, entendeu? Assim, o número de inscrições em cursos, o número de conclusões também. Agora a gente já está quase 10.000 já de inscrições em cursos, mas então 10.000 inscrições já foram mais de 4.000 conclusões. Então as pessoas estão começando e completando. De conclusão tem mais que o dobro. Exato, o número de conclusões está alta, porque houve uma facilitação, né? O tempo a facilidade de você fazer um curso agora, né? Qualquer dia da semana, qualquer horário, não tem mais, julho para, janeiro, dezembro para, não tem mais isso, então todo momento ali você pode maratonar, você pode formar em uma semana, um tanto de curso. Né? Então, apesar disso tudo, a gente ainda tem muito espaço de crescimento, muito mesmo. Não sei se vocês já chegaram a acessar alguma vez como líder, você acessar lá a nova plataforma nossa, o eu.central, online, lá você consegue acompanhar todo mundo que está fazendo MOVA, na sua supervisão, na sua liderança. E ali você tem uma visão que, olha, tem já gente fazendo MOVA, mas ainda dá para crescer muito. Então a igreja aí falando de 25.000 pessoas, já passou pela plataforma cerca de 5.000 pessoas, indivíduos. Tá? Então ainda tem muito espaço de crescimento, a gente percebe. Então aí tem 1/5 apenas, até agora, das pessoas que entraram no MOVA. Sendo que, você pensar assim, 5.000 pessoas, basicamente ali, 2 pessoas por célula, 2 e pouco. Então tem muito espaço de crescimento. A gente ainda está trabalhando para trazer mais valor ainda para a plataforma. Desde que lançou até hoje já melhorou muito. A gente já fez muitas melhorias e eu acho que agora é um momento da gente, né, crescer juntos, né, da gente dar mais força ainda para o ensino na igreja. Então assim, eu acho que a gente está indo num caminho muito bom. Agora, eu vou apresentar para vocês aí ao longo dos encontros. O que o MOVA é hoje é apenas assim, vamos lá, é apenas uma parte do que a gente sonhou, sabe? Então, a gente sabe que ele ainda não alcançou, assim, nem 1/4 do que ele foi, do que a gente vislumbrou. Tá? Por exemplo, o MOVA ele não foi feito para ser apenas online, não foi feito para ser apenas online. Então, a gente precisa aumentar a dose de presencial nele. A gente quer aumentar a dose de presencial, a gente quer aumentar a dose de experiências vinculadas aos cursos.
A gente quer, então, melhorar o programa de tutoria, tal. Então tem muita coisa ainda a avançar, a gente ainda tem muito curso para colocar lá, né? Cursos que vão, assim, trazer ainda mais vontade das pessoas entrarem, principalmente os líderes, né? Quem já está lá no nível 3, a gente tem que mostrar que a plataforma tem muito valor, então para ele desejar entrar lá mesmo. Então tem muita coisa para a gente avançar. Os próprios cursos que estão lá, quando se trata de plataforma online, a nossa base é, no máximo, a cada 2 anos, todos os cursos serem refeitos. Sempre. A cada 2 anos, os cursos são regravados e postados novamente. Então a gente já está pensando nisso constantemente, é um trabalho que não para nunca. Tem muita coisa a se fazer, né? Por exemplo, assim, nem curso hoje a gente tem e-book, a gente não tem... Então assim, a gente ainda carece de muito material para o aluno, de suporte. Então, e desde que o CCM foi acabar, para poder ser levantado no morro, eu fiquei com esse sentimento assim de que, poxa, e os professores, e quem tem o chamado para área de ensino, o que vai ser feito deles, né? Eu me coloquei no lugar dessas pessoas, né? Enquanto eu estava aqui vivenciando todo o potencial do meu chamado, eu sei que tinha gente que não estava, né? Que sofreu com essa perda. Então eu fiquei com essa dor no meu coração. E aí eu, orando, né, pensando, eu tenho entendido que Deus tem uma saída pra gente aí, né? Então por isso que eu chamei vocês, esse é apenas o primeiro encontro. Então eu quero começar ali a apresentar algumas coisinhas. Você pode ficar à vontade aí, gente, comendo aí, tomando coca. Olha só, pessoal, antes da gente falar sobre o projeto em si, eu queria perguntar para vocês aí se vocês já tiveram alguma experiência primeiro, com teologia, com liderança, assim, mais do que a própria questão da célula, né, e os cursos aí do Lidere. Inteligências artificiais, você já usou, já ouviu falar, e até mesmo, assim, preparar um curso, escrever um curso, gravar curso, se alguém já teve alguma experiência com isso, né, conta aí pra gente, o que vocês têm a dizer aí? Deixa eu avançar aqui. É fantástico, tem muita coisa legal. Mas vamos lá, gente, olha só, preciso avançar aqui. Então, olha só, a ideia, né, hoje funcionou um pouquinho diferente, mas a ideia de todo encontro a gente tem 1 hora de capacitação, uns 30 minutos de comunhão aí, de lanche mesmo e troca de aprendizado, e também 1 hora de trabalho prático aqui, supervisionado. Por isso que a minha ideia inicial era realmente do presencial aqui, para a gente ir construindo coisas juntos aqui, né? Mas vamos ver, talvez a gente consiga fazer isso aí online de alguma maneira. Gente, olha só, esse projeto tem a ver com essa foto aí. O que é isso aí? Tá fazendo uma massagem no pé ali, né? E normalmente faz massagem no pé quem tá sentindo o quê? Quem tá sentindo dor no pé, né? Gente, essa semana eu tive uma experiência aí que Deus falou comigo através dela. Eu tem cerca de 2 anos que eu estou sofrendo com dores nos pés, basicamente no pé direito. Eu fiz uma corrida dessas de rua há uns 2 anos e meio atrás, e tinha muito tempo que eu não corria, e aí eu coloquei um tênis meu que já estava muito velho e corri com ele. No meio da corrida eu já assim, morrendo para terminar, mas eu sempre gosto de terminar tudo que eu começo. Eu terminei morrendo, mas terminei, cheguei até o final, mas aí eu fiquei assim, desde essa corrida, eu comecei a ter essa tal da fascite plantar, a dor debaixo do pé. E aí ela não melhorava de jeito nenhum, nem com remédio, nem com exercício, com alongamento, com não sei o que, bolinha, nada melhorava essa enjoada dessa fascite. E aí, de um tempo pra cá, né, fui estudando e tal, o que fazer e tal. Aí eu fui descobrir alguns tênis que eu não poderia mais usar, uns que eu deveria, né, priorizar, tipo de chinelo, tudo assim, tudo mais específico para a dor não voltar. E acabou que foi diminuindo. Agora fui viajar lá para Portugal, né? E aí querendo passear, querendo aquelas ruas tudo de pedra e tal, andando para cá, andando o dia inteiro. Aí, gente, meu pé, a dor atacou demais. Eu cheguei no hotel assim, quase arrastado. E aí eu, desesperado com essa dor, eu falei assim, gente, agora eu cansei, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu não fiz ainda para ver se melhora, né? Lá na viagem ainda, né, eu fui numa loja lá de tênis, tipo uma Centauro assim, gigantesca. Cara, eu experimentei todos os tênis praticamente da loja.
E todos, eu botava no pé, ficava assim uns 10 minutos com ele andando pela loja, a loja grandona, ficava andando com ele, experimentando, será que minha dor vai ficar melhor com esse aqui? E eu pesquisei no chat GPT quais são os tênis melhores para quem tem isso. E ele me deu uma lista lá, eu fui experimentando um por um. E ficava uns 10 minutos andando com ele. E aí no final das contas eu percebi assim, gente, nenhum ficou perfeito. Todos eu ainda tô sentindo assim alguma coisa. Aí eu voltei, cheguei em BH, deu na segunda-feira, aparece, né, a inteligência artificial usada contra mim, aparece lá um anúncio pra mim no Instagram, uma empresa que chama Peça em Dor, que tem aí no Brasil inteiro. E aí ela oferecendo, não, você acabou de ganhar aqui uma avaliação, um exame 3D grátis do seu pé, e você não tem compromisso com nada. Aí eu falei, uai, vou lá fazer esse exame, né? E aí eu baixei lá no lugar, lá atrás da Santa Casa aqui, fui lá ontem, e aí, né, eu ainda tô me perguntando se eu fui roubado ou não, mas fui lá cair na isca deles, né? Caí na isca deles, então fui lá, realmente a fisioterapeuta lá me atendeu super bem, fiz 3 exames lá, testes, muito, né, muito legal lá, teste de pisada, ele mede as pressões debaixo do seu pé, e eu ali interessado, nossa, tal, quilopascal, não sei o que, olhando tudo ali direitinho, aí eu fui fazer a palmilha sob medida pro meu pé, para equilibrar as pressões, né, do meu corpo e tal, da minha pisada. Então, aí, e a palmilha era feita em impressora 3D, negócio e tal. Aí, vamos ver, né? Aí, gente, o negócio ficou caro, né? Dividi de 12 vezes. E aí, beleza, né? E aí eu voltando pra casa, assim, né? E eu orando, meu Deus, não, que gasto, eu aqui esperando filho, não podia gastar com isso. Mas ao mesmo tempo, assim, eu preciso cuidar do meu pé. Imagina, gente, quantas vezes eu pregando na igreja e eu sofrendo de dor no pé enquanto prego. Né? Imagina que desconforto, né? Andando para cá e para lá, eu gosto muito de movimentar, né? E aí e sofrendo de dor, e às vezes voltando para casa, morrendo de dor no pé, eu falando assim, gente, eu tenho que cuidar disso. E aí, na hora, assim, veio algo que eu creio que foi do Espírito, porque eu me lembrei, né? Paulo ele até cita o texto de Isaías 52 lá em Romanos 10, que fala, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração que é tempo de cuidar dos pés, sabe? É tempo de cuidar dos pés. E eu percebi, uma dor que eu carrego comigo é realmente a dor de perceber o evangelho muitas vezes sendo anunciado, ou às vezes nem anunciado, e quando é anunciado, às vezes de uma forma errada, equivocada, defeituosa. Então eu percebi assim, o Espírito Santo falou assim, o corpo de Cristo sofre com dores nos pés. Olha que legal, né? E aí eu entendi assim que... por que logo essa experiência nessa semana, justo antes desse encontro? Porque o propósito desse encontro é sarar os pés. Realmente a gente aqui juntos, né, nós todos aqui juntos, a gente poder capacitar as pessoas a levar à frente o evangelho da maneira correta. Então, todo esse treinamento aqui, essa capacitação tem a ver com isso. Amém? Amém. Então, e aí, dentro disso tem um texto bíblico que está falando muito comigo nos últimos meses. Né? Os pastores têm meditado num livro, um livro de liderança, um livro de discipulado, que desde o ano passado, todos os pastores têm meditado nesse mesmo livro, que é o livro Wick Church, da igreja lá das Filipinas, que é uma igreja referência para a gente, a maior igreja do mundo em células, né? Uma igreja muito voltada para o discipulado, para fazer um discípulo que faz outro discípulo, esse processo multiplicador. E aí lá no decorrer do livro, tem um momento que ele coloca Efésios capítulo 4 para a gente meditar. E aí o texto diz assim, então, olha. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, né? A medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E aí eu quero, né, trabalhar com vocês aqui algumas perguntinhas aqui para a gente fazer bem participativo. Primeira coisa, o que você entende desse texto e o que mais te chama a atenção? Vamos lá, se você quiser abrir aí também. Mas enfim, ó, o que você entendeu e o que mais te chama a atenção nesse pedacinho de texto aí? Umas duas pessoas aí. Legal. Olha só, pergunta 2. Né, o Gabriel até tocou ali no assunto. Olha, qual é o papel dos dons ministeriais dados aos homens, então, que Deus levanta? De acordo com o texto. Qual é o papel, então, desses dons que são, né, ministérios dados a esses homens que Deus levanta para esses ofícios, né? Então, qual que é o papel desses dons? Segundo o texto ali, ó, eu até grifei. Ó. Aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E é justamente isso, né, que o Léo colocou isso na pregação, porque está todo mundo impactado com essa verdade. Ou seja, o ministério, ele nunca foi projetado para ser feito pelos apóstolos, profetas, mestres e tal. Não, o papel deles é capacitar os santos para realizar o ministério. Então, é diferente, né? Quem bota a mão na massa mesmo para fazer a coisa acontecer não são aqueles que às vezes estão ali em tempo integral, né? Vamos colocar nessa linguagem. Mas o papel deles é capacitar os outros para eles viverem esse trabalho. É legal que nós, na Central, isso encaixa muito bem com a visão celular, porque é isso que a gente faz. A gente quer empoderar mesmo as pessoas para elas fazerem discípulos. Né? Não é o pastor que é o maior evangelista da igreja. Não, os maiores evangelistas são aqueles que estão lá na célula. Aquele, às vezes, nem líder que chama a gente toda semana e fala de Jesus para ela. Né? Então, isso é muito legal. E nesse sentido, eu tenho entendido o seguinte. Aqui como Mova, eu me entendi. Eu sei que eu tenho um chamado na área do ensino. Só que eu entendi que eu estava fazendo todo o ensino. E eu não estava capacitando mais ninguém a ensinar. Olha só que coisa. Então, um dos aspectos desse trabalho, desse projeto aqui, é a gente também capacitar pessoas para o ensino, para exercer esse ministério, e através disso a gente levantar mais e mais pessoas capazes de transmitir a verdade de Deus, né? Então, isso é muito interessante, né? Isso tem me provocado muito, como líder de célula, como supervisor. Então, como líder de célula, eu, por exemplo, eu tenho repensado muitas das minhas ações. Então, sei lá, praticamente de 4 lições por mês, 3, 4 eu dava para os homens. Né? Quando, às vezes, eu dava uma vez ali para o meu líder de treinamento, alguma coisa assim. Hoje, o meu objetivo é dar no máximo uma vez por mês lição. Eu quero ensinar. Aí, o meu papel durante a semana, eu ensino alguém a dar uma lição. Eu mesmo não preciso, eu não faço a célula acontecer. Eu ensino outros a fazer a célula acontecer. É o princípio de Jesus. Exato. Então, eu não quero... então, assim, chega ali alguém que está com uma dor, eu não quero que eu só tenha que ir lá orar. Não, vou ensinar alguém a ir lá orar por ela. Então, acho que é sobre isso. Né? Então, isso tem provocado um rebuliço aqui no nosso meio. O objetivo aqui é levar todos à plena maturidade. Isso. Porque se existe um ministro profissional, que é ele que faz o ministério, os outros nunca serão maduros. E aí, lá no livro lá do Wick Church, ele coloca assim, Efésios 4 11, 12 e 13, e não 11, 13 e 12. Ele faz uma dinâmica lá desses números, que é o seguinte, e você percebe em muitas igrejas, e até no nosso meio mesmo, como é que funciona a questão do ministério, né? Tipo assim, a gente fica esperando as pessoas alcançarem um nível de fé, um nível de conhecimento e um nível de maturidade, para que então ministrem. Mas pelo texto, a gente percebe o seguinte, não, nós colocamos pessoas para ministrar e elas então alcançam a maturidade. Porque é maduro quem serve. Quem serve é que se torna maduro. Você pode estar na sala de aula a sua vida inteira, se você não serve, você é imaturo. Então, existe essa dinâmica que ela é muito importante, né? E esse por causa desse processo de construção do conhecimento. Eu não sei vocês, né? Todo mundo já escutou alguém, talvez até você já falou essa frase, né? Nossa, mas você vai botar essa pessoa para servir? Ela não tá, ela é muito imatura, ela tá cheia de pecado ainda, tá cheia de problema para resolver antes. É claro que algumas funções demandam uma maturidade, um nível de... Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender... É complicado. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que essa maturidade muitas vezes ela vai vir servindo mesmo com pequenas coisas, estão dando pequenas funções. Eu me espanto, né? Lendo os evangelhos,
Lá no final já da vida de Jesus, ele prestes a ir para a cruz, ele vira, né, ele vira para Pedro e fala assim, ó Pedro, quando você se converter, aí você cuida dos irmãos aí. Aí você pensa assim, gente, mas peraí, tem 3 anos andando com o cara, os caras expulsaram demônio, curaram pessoas, pregaram o evangelho nas aldeias, e Jesus vira e fala assim, não, quando você converter, né, então, assim, Jesus botava até não crente, vamos assim dizer, né? Porque ainda o Espírito Santo não tinha vindo, era um outro tempo. Mas ele estava botando gente que ainda não... ainda estava cheio de problema, não tinha o coração transformado para servir. E acho que isso quebra um paradigma enorme, né, na nossa cabeça. E é isso que muitas vezes, esse é o processo de treinar as pessoas, de conduzi-las à maturidade. E o nosso papel é realmente os aperfeiçoar para eles fazerem a obra do ministério. Então, seguindo aqui, deixa eu ver se a outra pergunta que eu coloquei. Então, quem deve fazer o ministério? Os santos. O ministério está na mão dos santos. E o objetivo de Deus, no final de tudo, o objetivo de Deus é, né, para que todos, até que todos do corpo de Cristo, né, cheguem a uma unidade da fé. São 3 coisas, né? A unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e uma estatura madura, né, uma estatura completa em Cristo. Então, é uma fé aperfeiçoada, é com uma unidade na igreja, o conhecimento, né, de Cristo e maturidade, para a gente não ser mais levado de um lado para o outro. É interessante que você vê realmente, não lembro se foi você, ele fala muito da qualidade aqui, né? Sim. A qualidade, mas é interessante, essas aqui, ó, no 15 e no 16, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele fala do corpo ajustado, ligado pelas juntas, e aqui fala, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tem gente que pode pegar o texto até aqui e falar o seguinte, não, o importante da igreja é a gente tem que preocupar com a qualidade, tem que levar todo mundo à maturidade. Mas essa palavra grega aqui de aumento, ela é um aumento em tamanho mensurável. Então, ela é inclusive o seguinte, olha, você pode ter métrica, você pode medir o aumento do corpo. E tem gente que fala assim, não pode pôr meta na igreja, não pode medir quantas pessoas tem. Não, como é que eu vou saber se ele está crescendo ou não está? Tem que medir, não Tem tinha que medir. 99 que Tem que saber. Exatamente. Então, essa palavra aqui ela é muito matemática, né? Ela, originalmente ali. Então é interessante isso. Seguindo aqui, o nosso primeiro encontro aqui, né? Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui, né? Para a gente começar a brincar com inteligências artificiais, porque logo na primeira aula. Porque eu acho que vai ser como se fosse a enxada aqui que vai permitir a gente construir o edifício a partir de então. Então, vou com foco aqui no ChatGPT e também em um que se chama Cloud, né? Não sei se é assim que fala. Para produção de material didático. E a partir desse grupo aqui a gente vai começar a montar aqui também um banco de prompts, que são os comandos que a gente dá para a inteligência artificial. A gente vai encontrando os melhores comandos, a gente vai criar um arquivo para a gente encontrar as melhores práticas aí para a gente produzir os materiais. Quero trazer aqui uma prática para a gente brincar, da gente escrever uma aulinha só, uma aula que seja contextualizada, interessante, né, contextualizada com assuntos do dia a dia, contextualizada com nosso ambiente cultural e, ao mesmo tempo, uma aula poderosa de 15 minutos sobre o Evangelho. E aí a gente vai dividir aqui entre nós, essa é a mesma aula, porém cada aula ela vai ser feita pensando num público específico. Então, o Mova, a gente coloca lá 3 níveis, mas na verdade são 4, porque tem o nível 0 eu vou considerar antes de batizar, tá? Então é o aluno da grande corrida. Como que eu falo do Evangelho de Cristo para alguém que ainda não batizou? Como que eu falo para alguém que já batizou, está no nível 1, mas está ali no processo de amadurecimento? Né? Ele vai aumentar a convicção dele daquilo que ele fez, daquilo que ele está vivendo agora. Nível 2, que é um nível mais focado em liderança, então. E o nível 3, muito possivelmente já é um líder, e ele vai se aprofundar, ele vai aprender a transmitir melhor, ele vai aumentar a sua clareza. E aí a gente tentar converter essa aula também. Então, a aula é um roteiro de uma aula. Agora, ela também vai ter uma versão, como se fosse uma versão para um livro, para um e-book. Tá? Uma versão para uma apostila. E aí a gente pode, né, compartilhar aqui como é que está ficando. Uma das grandes tarefas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é a produção de e-books para os cursos do Movo. É uma tarefa que, com o auxílio da inteligência artificial, ela se torna fácil, gente. Ela é fácil, tá? Então, por exemplo, todos os cursos do nível 1 e do nível 2, e também uma grande corrida, todos eles estão totalmente escritos.
porque todos foram gravados via teleprompter. Eu vou até mostrar para vocês. O teleprompter, você lê, vai passando o texto, igualzinho Jornal Nacional. Ali o William Bonner, ele tá lendo tudo. Ele não fala nada da cabeça dele. Então, vai passando o texto ali e o pessoal foi lendo. E a gente... Então, ou seja, tudo, absolutamente tudo que foi falado nos cursos está escrito. Então, montar o e-book a partir disso está fácil. Entende? Então, só precisa mudar a linguagem, adaptar para um outro modelo. Então, é uma das tarefas que eu gostaria de distribuir aqui entre nós. E aí você pode, às vezes, ficar com um curso que você tem mais afinidade, porque não basta chegar lá e botar a inteligência artificial para fazer, porque a inteligência artificial é um ótimo estagiário. Mas você não pode confiar tudo na mão do estagiário. Então você tem que ir lá, olhar, você tem que revisar, tá indo bem? Não tá? Orientar de novo, né? Corrigir ele. Então é assim. Beleza, olha só para vocês terem ideia das outros encontros aqui. Então eu quero capacitar vocês também com um pouco de teologia, né? Então hermenêutica, princípios aí para uma interpretação saudável da Bíblia, trabalhar ainda mais na inteligência artificial, nos e-books. O que mais? Aprofundar no Evangelho, né? Nas verdades fundamentais. Nunca é o suficiente, a gente sempre pode ir mais fundo. Isso tem que queimar no nosso coração. Quero trabalhar com vocês aí um uso mais profundo aí do Word, do Google Docs, porque se a gente vai falar de produzir conteúdo, então a gente precisa entender aí as funcionalidades básicas ali então, fazer um sumário bem feito, usar os estilos que ele coloca lá, paginação, tanto de coisa que é bom a gente saber, vai te ajudar demais para outras coisas aí da sua vida também. Tá? Então, para a gente escrever conteúdo de alta qualidade, organizado, estruturado direitinho. E a gente, né, eu quero passar para vocês também a possibilidade aí de vocês trazerem propostas de novos cursos. E não é uma proposta do tipo assim, Kim, por que não cria um curso aí de... Fala alguma coisa aí. Nossa. Um curso de dons. Tá? Kim, por que na igreja não tem um curso de dons? E tá, então, dá esse tipo de sugestão, todo mundo dá. Agora, eu não quero só uma sugestão, eu quero uma proposta. Então, assim, Kim, olha essa proposta de curso aqui, ó. No módulo 1 você vai falar as aulas vão ser essa e essa. Então, você vai trazer um índice para mim e explicando o que teria que ser dado em cada aula. Essa é uma proposta robusta, entendeu? Qual que é o público-alvo, qual que é o objetivo daquele curso, como que pode... Tem um parâmetro de horas? Por exemplo, ele mesmo já falou, por exemplo, que ele quer ensinar Do Dinemias. Já tem pronto, com certeza, já tá pronto. Sim. Mas isso é muito importante mesmo, não é só uma questão de criar, né? O porquê, né? Por que aquilo ali é importante, como que aquilo ali comporta no corpo de Cristo. Né? Exato. Não é assim aleatório, vamos estudar sobre dons, por exemplo. Porque é tão bonito estudar sobre dons, muita gente não sabe, né? Realmente muita gente não sabe. Mas não tem outra coisa, por exemplo, dentro de um cronograma que é mais prioritário? É isso, então tem que organizar isso aí, não é só fazer por fazer, né? Tanto que tem muita coisa que eu já poderia ter feito, mas eu estou fazendo aquilo aqui numa certa ordem de prioridade. Beleza. No encontro 4, a gente vai partir para uma coisa assim que vai ser a primeira vez que vai ser feito aqui. Que é o tal do mimetizar professor. Mimetizar é você... Olha só, nós vamos ensinar a inteligência artificial a imitar um professor. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar lá 5 pregações do Pastor Paulo no YouTube, vou transcrever ela e botar na inteligência artificial e falar assim, aprenda o estilo do Pastor Paulo, aprenda o estilo que ele fala, aprenda as expressões dele. A partir disso, escreva um roteiro de curso para o Pastor Paulo. Aí quando o Pastor Paulo chegar aqui no estúdio, ele vai falar assim, fui eu que escrevi. Legal. Entendeu? Você tá me imitando? Eu vou falar assim, tô te imitando, eu aprendi do jeito que você... Eu captei o jeito que você faz. Isso é possível, gente. Vocês que estão aí, né? Que ainda não entraram nesse mundo, é impressionante, tá? É impressionante. Grande corrida. O Daniel chegou aqui pra gravar, gente, ele nem tinha lido as aulas. É meio vergonhoso, mas ele não tinha nem lido. Ele chegou aqui e interpretou o personagem. É incrível. E só que é o seguinte, em certo momento do roteiro lá, eu falava, escrevia lá, ó, nesse momento, você falar com ênfase, falar rápido, falar devagar, impostar a voz, pegar um objeto, então, passar um vídeo. Então, o roteiro é alguma coisa muito mais completa, e a inteligência artificial ajuda com tudo isso. É impressionante, é impressionante. Vários, por exemplo, lá no curso Quem é Esse? Né, que fala sobre Deus. Em vários momentos lá eu fiquei pensando assim, gente, eu gostaria é um curso sobre atributos divinos.
Você pegar uma teologia sistemática é chato, tipo assim, é legal se você gosta. É o atributo da eternidade de Deus, aí vai lá, explica e tal. Mas não tem nada de, tipo assim, dar uma aula disso assim vai se tornar uma aula maçante. E aí, pra maioria das pessoas, né? Aí eu pensava assim, gente, como é que nós vamos fazer esse curso ser um curso legal? Né? Pra maioria, assim, que vai... E aí eu comecei a perguntar, olha, para contextualizar, me ajuda a encontrar elementos na cultura para eu poder trazer para cá e fazer alguma analogia e tal. Então aí você vai ver lá, no meio da aula de repente aparece trecho do filme Vingadores, aí de repente aparece Toy Story, aí foi aparecendo um tanto de coisa assim que foi, né, você lembra, né, você viu tudo aí, ele tá assim, é mesmo. Então, encontro sim com a pregação do evangelho correta, como eu disse, vamos curar os pés. Então, recursos didáticos, né, principais erros aí na pregação e como deveria ser feito de maneira bíblica e eficaz. E a gente aprender a usar a inteligência artificial para obter essas ideias, ser o nosso companheiro criativo ali. A partir disso, esboçar alterações nos cursos para construir um MOVA híbrido. Olha só, como eu falei para vocês, a gente quer avançar no MOVA, a gente tem planos aí que ainda não foram colocados em prática. Por exemplo, um MOVA híbrido. Hoje, as unidades em crescimento, por exemplo, Santa Luzia, Lagoa Santa, que ainda não atingiram uma certa robustez, elas ainda ficaram no CCM. Tá? Elas não adotam o MOVA. Por quê? Porque o pastor Paulo deu a orientação seguinte: eu quero que o pastor local tenha contato de ele mesmo treinar a sua equipe, essa primeira fileira de líderes. Assim como ele fez há 20 anos atrás. Tá? Então, aquela primeira equipe, aquela primeira safra de líderes ali, que ela tenha muita cultura do próprio pastor, para depois ir sendo replicado. E aí, então, por conta disso, o próprio pastor lá, ele dá as aulas. E aí, só que é o seguinte, aí a gente chegou pro Paulo, a gente ficou até meio chateado assim, né? Não, Paulo, a gente fez um negócio, seria muito bom para eles lá. Mas aí a gente falou, e se a gente conseguir fazer um MOVA híbrido? Ou seja, que mescla aulas presenciais com o pastor lá, mas que, sei lá, 70% seja ainda com as aulas que a gente já tem pronto. Ou seja, vai facilitar para todo mundo e vai trazer todo mundo para um sistema só, que é muito melhor do que a gente ficar carregando 2 escolas ao mesmo tempo. Imagina o nó que isso não dá em termos de dados, de sistema, de inscrições. É muito melhor a gente ter um sistema só com modelos diferentes lá dentro dele. Então, a gente precisa esboçar. Então, beleza, vou pegar o curso lá, Lidere uma Célula Excelente. Como que eu dou esse curso? 100% O 100% online é hoje. É hoje. Como que eu dou esse curso com uma aula presencial, 4 online? Uma aula presencial e 4 online. Como é que a gente esboça isso? Porque a aula presencial, o tempo dela equivale às vezes a umas 4, 5 online. Entende? Porque as aulas online a gente fez de formato reduzido, né? 10, 12 minutos. Então cabe muito conteúdo ali numa 2 horas de aula ali presencial. Então a gente vai ter que esboçar alguma coisa desse tipo, vocês vão me ajudar a pensar isso aí. É uma coisa que vai impactar muito forte a igreja. Isso é uma coisa que vai trazer um impacto gigantesco, vocês não têm ideia. Seja também ter uma aula inaugural, uma aula de fechamento de curso. Isso mesmo. As pessoas também Só que aí a gente precisa esboçar, né? Dar muita clareza. O que tem que ser falado nessa aula inaugural? Quais conteúdos ela vai trabalhar? E o mais difícil para mim, a pergunta que eu ainda não solucionei, abrindo aqui para vocês, é a seguinte. O MOVA, ele é completamente assíncrono. Ele não tem nenhuma limitação, ele não está preso ao tempo. Então, assim, a pessoa ela começa e termina em qualquer período. Diferente de uma faculdade, que tem a matrícula, começa o semestre, termina o semestre. Entendeu? E tudo lá, completamente tudo é cada um no seu tempo. Quando eu começo a colocar aulas presenciais, ao vivo, ou até mesmo online ao vivo, aí você já começa quando você fica essa estaca, olha, o conteúdo tal será dado ao vivo. Aí eu ainda não encontrei a resposta para isso, assim. Porque todo mundo tem que chegar naquela aula, então, no mesmo nível de conhecimento? Ou não? Posso misturar pessoas de diferentes... um já está na aula 15, outro está na aula 2, eu boto junto. Então, eu tenho que pensar como é que vai ser essa aula. Se for uma aula bem prática, pode misturar todo mundo. Mas se for uma aula mais técnica, né, mais de conteúdo, aí talvez já o raciocínio vai pegar. E aí? Eu faço isso. Eu acho que as ideias são todas... Também não precisa ser uma ou outra, né? Porque, por exemplo, assim, vamos supor que tem um calendário.
O calendário, ele pode ser uma sugestão e não uma obrigação. Sim. Tipo 4x4. Seria todo beleza, legal, todo mundo lendo junto. Mas se uma pessoa de repente quiser ler tudo de uma vez, Muito bem. ótimo, né? Agora, então assim, ó, eu tenho uma sugestão aqui de sequência no Mova. Tá? Ó, esse é o calendário para você formar em 3 meses no nível 1. Né? Em mais 3 meses você já formou no nível 2 também. Então em um semestre já fez 2 níveis. Então o calendário sugerido, o que você vai assistir cada semana. Aí o foco em cima, Mas quem tem uma velocidade maior pode ir. Agora, vai ter, com certeza sempre fica gente para trás. A gente que vai ter a velocidade menor, e aí eu não acho que talvez eu vou proibir essa pessoa também de Sim, mas a ideia do calendário é boa. Esse É. calendário... porque as pessoas realmente, a gente está percebendo isso. No ensino em geral brasileiro, né? Agora o pessoal não gosta de estudar. Não é? A pessoa tirar do seu tempo para estudar. Infelizmente, o MOVA, e assim como o CCM, ele ainda é muito visto de forma burocrática. Eu só estudo para batizar, ou para transferir, ou para virar líder. Tá? Então a pessoa ainda não enxergou o valor no estudo. Ela faz para ter o diploma que autoriza ela a outra coisa. Tem muito assim, né? Que o povo faz faculdade para ter o diploma para poder entrar em algum lugar. Não é? Então, infelizmente, a gente lida com isso. A gente paga toda. Mas Eu aí, acho que é importante, né? aí o que acontece? Como a gente deixou totalmente livre o tempo que cada um faz e tal, a gente percebe que realmente, olha, como a pessoa às vezes não gosta de estudar, não tem a disciplina de estudo, ela tá solta demais. E aí, então, ter um calendário sugestivo e metas exato, seria bom. Sabe o que é a ideia? Tem uma palavra com a expressão pontos de encontro. Uhum. Sabe aquela coisa, ó, vamos pro parque? Libera tudo, brinca aí. Mas aí nesse momento marca o tempo. Isso, é igual você falou um negócio. Isso, mas assim, eu tô trazendo vocês aqui para pensarem junto com a gente, para pensar, construir a várias mãos, né? E por isso que a gente tá aí. Isso. Agora, e a gente, além de trabalhar aí com o evangelho, é trabalhar também com visão, com liderança, produzir aí curso de liderança. Pra vocês terem ideia, no nível 2, ainda temos cursos a gravar. E que ainda não foram gravados porque o texto ainda não foi escrito para os pastores virem gravar. Então, por exemplo, tem um curso... ainda está faltando 3 cursos no nível 2, que são cursos que para eles serem obrigatórios mesmo na formação, porque o que tem lá hoje é basicamente o que já tinha no CCM, tá? Então, por exemplo, o primeiro curso lá, Rumo a uma Vida Abundante, é uma vida com propósito. Aí depois vem... Aí o depois é o único novo, que é o que o pastor Paulo gravou lá, Visão, Comissão e Células. Aí depois vem Fazendo Discípulos, que é o Cristão Contagiante, que tinha... A gente mudou um pouco a bibliografia, mas ele é muito parecido. A gente tinha muito problema, porque o autor teve muito problema. Teve problema biorrádio. E não tem mais o livro, e consequentemente... Isso, complicou, né? Mas a gente mudou um pouco a abordagem, mas ele é basicamente aquela questão de evangelizar, discipular, né? Enviar, tudo mais. Consolidar. Beleza. Aí temos depois o Lidere uma Célula Excelente. Então, que era o Lidere 3. Então tá muito... Células Excelentes. Então ainda nós temos hoje lá o que a gente já tinha, mas melhorado. Só que a gente ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas e os cursos precisam ser escritos. Temos cursos também extras, né, opcionais, que a gente vai pôr na trilha, a pessoa faz se quiser ou não. Então, por exemplo, a gente gostaria de um livro sobre o livro do Roberto aqui, ó, do legado dele, o livro Multiplicação. Então, imagina cursos temáticos baseados em livros. Então, um curso inteiro sobre o livro Multiplicação. Um curso inteiro, aquele livro que era muito bom, o 8 Hábitos de um Líder. Um curso inteiro sobre reuniões atraentes. Como fazer uma reunião atraente de célula. Outro curso que a gente quer muito fazer, assim, como dar uma lição de célula. Entendeu? Assim, são vários cursos opcionais para a gente inserir na trilha lá que precisam ser desenvolvidos. Né? E aí vocês precisam... Aí o trabalho é duro. Né? Então, gente, olha só. Sobre inteligência artificial, né? Não vou tomar mais muito tempo de vocês, a gente já avançou muito aqui. Olha só, a inteligência artificial, para aqueles que não estão muito habituados aí ainda, ela realmente está transformando, gente, a produção de conteúdo hoje em dia. Né? Ela está realmente transformando o mundo. A gente entrou... O ChatGPT ele já existe há muito tempo, só que ele veio a público em 2022. Então, a partir daí, aí começou a surgir muita coisa e a maioria das pessoas ainda nem está entendendo o que está acontecendo. Mas é uma coisa que vai realmente mudar o mundo que a gente conhece aí nessa próxima década. Tá? Então, eu quero trazer alguns exemplos aqui, uns benefícios. Olha só. Então, essa inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que foca em criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, tomada de decisão, tradução de idiomas, criação de conteúdo. Ela funciona através de algoritmos que aprendem com grandes volumes
de dados e com o tempo eles se tornam cada vez mais eficientes para realizar tarefas específicas. Então a mais famosa de todas é o tal do ChatGPT hoje em dia, mas então, aí logo depois que veio o ChatGPT, todo mundo quis ter a própria, né? Então aí o Google fez o dele, aí a Microsoft fez a dela também, mas a maioria ainda acaba usando o ChatGPT por trás, tá? Então ela é a mais famosa com certeza. Olha, como que ela está transformando a produção de conteúdo? Então, no sentido de automação. Então, ela pode gerar textos, imagens, vídeos, simular vozes, então tem coisa até perigoso aí, né, que o pessoal usa, com muita eficiência em grande escala. Então, imagine se você pudesse focar, né, gastar o seu tempo para focar em pesquisa e revisão, enquanto a inteligência artificial cuida da produção bruta, em segundos. Então, isso ou seja, você contratou, como a analogia para mim ela é melhor, eu tenho um estagiário de alta eficiência, que tem acesso a todo o conhecimento do mundo aí disponível. E ele produz para você em segundos, coisas que você demoraria muito tempo, né? Então, gente, isso aí na área do direito. Eu, por exemplo, assim, já teve eu e minha esposa, a gente tem empresa de fotografia, né, de casamento, e já teve vezes assim que já deu problema, por exemplo, com... a pessoa pede alguma coisa, uma alteração de contrato, mas uma coisa assim que uma complicada, sabe? Aí, cara, hoje em dia, assim, é claro que quando é alguma coisa, a gente tem gente por trás do advogado que cuida das nossas coisas, mas tem coisa ali para resolver rápido. Ô, ChatGPT, analisa esse contrato aqui, faça uma mudança para que fique melhor para as duas partes. Nesse sentido aqui, ele vai reescreve o contrato ali, aí quando você vai ler, cara, ficou assim, escrito perfeitamente. Aí, então são várias coisas que ela ajuda demais na produção de conteúdo. Personalização. Preciso adaptar o mesmo conteúdo para diferentes públicos. Isso é muito comum, né? Então, a IA faz isso de forma instantânea e precisa. Ter ideias. Gente, ser criativo é difícil demais. Ainda mais no meu caso aqui, que eu tenho que ser criativo todos os dias. Cansa. O seu cérebro, tem uma hora que seu cérebro derrete. Tem dia que eu volto para casa parecendo que eu tô uma ameba, porque eu fiquei o dia inteiro pensando em coisas novas. Você fazer coisas que já existem, beleza. Agora, você ficar pensando em coisas novas é difícil demais, cara. Ser criativo, o pensamento criativo, ele é difícil. Só que imagina que você tem um super estagiário para te sugerir ideias, para te sugerir melhorias. É muito bom. Pouquinho, só uma dúvida. Quando eu gero um conteúdo, eu gero formato também? Você prepara uma aula para mim em PowerPoint, eu preparo uma aula em PDF, já sai no formato ou não? Então, só o conteúdo e depois eu jogo dentro do formato. O ChatGPT em si, ele vai gerar para você, por exemplo, em formato de texto ali, tá? Mas ele pode, por exemplo, assim, você pode falar para ele o formato que você vai usar depois. Então, você prepare isso para uma apresentação de slides, tá? Então ele vai montar o que tem que ter em cada slide. Mas agora existem IAs específicas para montar slides. Entendi. Então ele já monta as imagens, inclusive bota o texto lá, os títulos, faz tudo, tá? Mas aí, em certo sentido, ela não vai ser tão boa de texto quanto o ChatGPT é. Então, às vezes fica essa mescla, a gente tem que ir misturando as coisas. Isso. A gente tem que ir misturando as coisas. Só para vocês entenderem, ele me mandou o livro dele, de Neemias. Aí veio o resuminho para mim. Como você quer? Deixa eu mostrar aqui, ó. O que eu fiz no caso aí do Luiz, olha. Deixa eu abrir aqui para você. Olha só, o que eu fiz ali com o Luiz. Tem várias, né? Eu usei esse aqui, ó. Eu usei esse... Aqui, ó. Resumidor de PDF por inteligência artificial. Aí eu peguei o arquivo seu lá que você me mandou, joguei ele aqui. Então, por exemplo, deixa eu achar ele aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui é o Nova. Acho que eu coloquei aqui nível 3. Olha lá, Neemias. Então peguei aqui, ó. Subi o arquivo dele. Olha só que interessante. Já está analisando. Está analisando o PDF inteiro dele, o livro inteiro dele. É seu óculos colocado. Olha lá. Ele já sabe como é que você é, ó. Olha lá, lendo o seu documento. Olha lá. Ei, me pergunte qualquer coisa sobre o seu PDF. 148 páginas? 148 páginas, olha. Aí ele já me fez um resumo aqui, ó. Tema central, principais ensinamentos e conclusão. Bem resumido mesmo. Ele até me sugere perguntas que eu posso fazer, mas aí eu comecei a perguntar para ele, olha, a abordagem dele foi mais... como foi a abordagem dele teológica do assunto ali? A hermenêutica que ele usou do texto, eu quis saber, né? Foi mais alegórica ou foi mais literal? Fui perguntando tudo. Ele é mais...
ele vai direto à aplicação ou ele às vezes fica mais ali na contextualização da época, aprofundando o texto? Não, ele vai mais na aplicação direta. Então, e aí eu fui fazendo as perguntas, cara. Aí eu falei assim, se você fosse reescrever o livro, né, com melhorias, quais seriam? Aí ele vai e faz um tanto de sugestão. Então, foi muito legal, né, Luiz? Foi. Eu, assim... Aí eu exportei todas essas perguntas e mandei pra ele. Eu já pus... Igual assim, dá pra você escrever com qualquer característica que você quiser, Luiz. Por exemplo, assim, ó, escreva esse livro como se fosse pra uma criança de 8 anos. Ele escreve pensando no vocabulário de uma criança de 8 anos. Ele fala assim, ó, escreva pensando num público... esse livro é pra uma obra missionária lá na Angola. Escreve pensando nesse tipo de público. Ele vai mudar tudo pra se adequar àquilo. É impressionante. O Bruno também tá me ajudando, né? Eu tô querendo colocar em texto, né, a minha apostila de Romanos toda, o curso inteiro, fazer um livro, né? Então é um sonho também. Mas é isso aí. Então, gente, é impressionante mesmo o que a IA é capaz, né? Então, eu uso muito o Canva. Olha aqui, gente, vamos lá. Então, olha só. O ChatGPT, ele é essa imagem aí. Essa é a tela aqui de abertura dele. Olha lá, eu pesquiso tudo, gente. Olha lá, meu cachorro tá com o focinho seco. Eu falei assim, como que eu hidrato o focinho do meu cachorro? Ele falou assim, passa óleo de coco. Aí eu falei, olha, tem em casa. Passei e ficou ótimo. Essa versão é paga ou... Essa é a gratuita. Qual que é essa aí? É o ChatGPT. Então quando você entrar pela primeira vez lá, ele vai pedir só pra você fazer seu cadastro inicial, seu e-mail, uma senha, pronto. Igual qualquer outra coisa, né? Então, aí ele funciona, são chats, né? São conversas. Isso aqui, ó, tudo aqui do lado esquerdo são as conversas que eu já tive com ele. Eu já zerei o ChatGPT, eu não tenho nem memória lá. Memória cheia. Eu enchi a memória. Ele tem hora que ele me fala assim, não tem jeito, eu não consigo mais pensar porque eu já tô cheio. Então aí eu tenho que sair excluindo minha conversa antiga, então eu vou ter que assinar. Você mesmo botou uma paranoia no seu... Mas então, olha só, esses encontros que a gente tá fazendo aqui, eu esbocei, peguei muitas ideias aqui, ó. Eu criei um chat, aqui a internet também fala. Ele foi me ajudando a fazer todas bolar esses encontros, bolar os slides. Tudo isso aqui, ele me ajudou, né? Então, por exemplo, gente, tudo. Tem um cara da minha célula que ele é médico, formado lá na Colômbia. Ele veio morar no Brasil e tá fazendo especialização. Aí ele tá tentando passar na prova do Revalida, pra ele poder atuar como médico aqui. Aí na primeira fase ele fez a prova, aí vamos supor, ficou faltando 7 pontos pra ele passar. Aí eu falei, não, irmão, nós vamos fazer recurso pra você. Aí eu falei assim, a IA vai nos ajudar aqui, você vai ganhar ponto aqui nessa prova. Irmão, eu não sou médico, não sou formado na área, mas eu sou curioso, eu gosto de saber sobre tudo. E aí a gente foi pegando assim, cada questão dele, pegando o gabarito de cada questão, e a gente falava assim, ó, monta o recurso aqui pra gente. Cara, ele ganhou uns 10 pontos na prova, no recurso. Que legal. Aí foi pra segunda fase. Aí na segunda fase a prova é prática. Então ele entra numa porta lá, aí tem uma simulação de paciente pra ele atender e tal, aí ele tem que falar tudo que ele faz, a prova é gravada em câmera. A avaliação é toda digital. E aí ele também tá faltando 5 pontos pra ele passar. Aí ele de novo, ele tem até amanhã pra entregar os recursos. E aí aí agora ficou mais difícil, porque como é que eu vou botar pra ele analisar um vídeo? Aí eu tô botando ele ele tentou extrair a transcrição de tudo que ele fala, mas ao mesmo tempo eu tô falando pra ele assim, você vai ter que escrever o que você fez em cada momento. Nesse momento eu peguei o prontuário, li o prontuário, aí eu fui em direção ao paciente e toquei em tal parte. Aí, a partir dessa descrição que ele fez do vídeo, ele cola o gabarito lá, ele compara os dois e monta o recurso. E aí, cara, perfeito, assim, né? E aí eu dei as estratégias pra ele, olha, pode ser que eles vão identificar que é uma inteligência artificial, que é um plágio, alguma coisa. Então você vai pegar antes de enviar, você vai ter que faz mudanças no texto. Reescreva ali com algumas palavras mais diferentes, troca a ordem de algumas frases e espero que dê certo, né? É um bom estagiário. Gente, teve gente que pagou advogado assim, 5, 6 mil reais para montar recurso. E ele passou, e teve colega dele, e teve colega dele que pagando advogado não passou. Advogado especialista em montar recurso para essa prova. Já tem juiz usando isso para dar sentença. Com certeza. Então, assim, é por isso que eu tô falando, o mundo tende a mudar, né? Se eles não proibirem esse trem de continuar avançando, né, a tendência
Agora, igual o Daniel comentou, ele está sujeito às políticas, né? Então, dependendo do que você fala, por exemplo, isso já aconteceu comigo, de preparar uma aula de Romanos que fala de pecado, de homossexualidade e tal, aí ele vira e fala assim, não, essa aula ela vai contra as nossas políticas. Só que aí eu consigo engalobar o ChatGPT, entendeu? Eu viro e falo assim, eu estou criticando o preconceito contra, sei lá, a homofobia. Analise essa aula e tal, entendeu? Assim, então eu faço eu escrevo um comando de uma maneira que ele entenda que eu não sou o preconceituoso, mas eu estou lutando contra o preconceito de outra pessoa e aí ele vai me deixar avançar na coisa. Mas então aqui está a inteligência artificial. O segredo para ela funcionar bem é o comando que você dá para ela. E você escreve como se estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Só que o segredo é o jeito que você vai dar o comando para ela, porque ele é muito literal. Então, assim, se você escrever assim, escreva uma lição de célula sobre tal coisa, ele vai escrever. Mas quanto mais específico você for, melhor. Então, muitas vezes, em vez de eu chegar e escrever direto o que eu quero, eu peço para ele Então, assim, eu chego e falo assim, olha, eu vou te pedir para escrever tal coisa. Me faça 10 perguntas antes, para o seu resultado ser aprimorado. Aí a inteligência artificial me faz 10 perguntas. E eu respondo as 10 perguntas, aí depois ele me gera o resultado. Então, aí ele vai ter as informações que ele precisa para me trazer um belo resultado. Então, é muito assim, né? Eu falei do Canva, a versão paga do Canva. O Canva ele é tipo um PowerPoint, mas ele funciona, um Photoshop. Ele funciona, você consegue montar designs aqui de qualquer formato, para Instagram, para um PDF, para tudo aqui, apresentações, tudo. Né? Então, você tem algum aí algum PowerPoint que você já é produto desse? Eles falam apresentação. Apresentação? Então, tudo aqui, ó, isso que eu estou usando aqui, eu fiz aqui no Canva, não fiz no PowerPoint, ó. Tá? Eu faço. Agora, ele tem ele fala que o editor mágico, quer ver? Deixa eu ver se eu faço aqui pro. Ele tem um botãozinho aqui, ó, esse mágicozinho aqui embaixo ali, ó. Deixa eu ver se é aqui. Olha só, texto mágico, tá? Então eu escrevo o que eu quero e aí ele vai fazer todos os slides automaticamente e tal pra mim. Só que ainda carece de muita melhoria, tá? Então, você precisa de supervisionar o exato. Então assim, já tentei, né? Mas hoje eu prefiro pegar as ideias, montar um esqueleto ali com a IA, mas eu mesmo vou fazendo ali depois por cima. Tá. O que mais que eu tenho usado muito aqui? Eu tenho usado... Então, olha só. Então, além do ChatGPT, o pessoal citou aí, tem o da Microsoft. Aqui, ó. Tem o da Microsoft, que é o Copilot. Até 2 meses atrás, eu estava usando muito o Copilot, porque o Copilot, ele usa por trás dele o ChatGPT também. Só que ele usava o ChatGPT 4.0. E na versão gratuita do ChatGPT mesmo era só até a 3.5. A versão 3.5. Então, eu usava o Copilot porque ele é como se a Microsoft assinou para mim o ChatGPT pago e me entrega gratuito. Só que agora o 4.0 tá liberado dentro do ChatGPT também, que eu posso usar. Mas aí tem aqui o Copilot, essa deve ser o seu copiloto pro seu dia a dia. Ele que gera imagens também. Eu já usei, gente, eu já criei muita imagem aqui para pregação. Muita imagem mesmo. Deixa eu ver até se... recentemente eu fui fazer uma aula. Eu queria, olha só, eu quero um coração que tem um estilo meio industrial. Olha lá, aí ele me montou aqui. Por exemplo, teve um dia aqui que eu fiz... eu fui fazer o projeto... Vocês viram que eu fantasiei de Isaac Newton? Fui lá Não, apresentei pra igreja inteira lá no... Foi no culto de líderes da conferência. Aí, olha só, eu fui mostrar pra eles. Aqui ele não conseguiu... Eu custei a dar uma orientação que ele entendesse. Mas eu falei assim, olha, eu vou fazer um pêndulo de Newton gigante e apresentar no auditório lotado de pessoas, né? E vou fantasiar de Isaac Newton. Aí eu fui apresentar a proposta para o pessoal liberar eu de fazer isso. Né? Aí ele gerou lá o Isaac Newton com um pêndulo gigante e apresentando então eu uso demais, né? No curso... Só não gostei que você ficou muito velho. Ali, ó. Cabelo tanto Isaac Newton playboy, Isaac Newton não usa. Aqui, ó. Esse aqui ficou legal, ó.
Porque a ideia era ter feito um pêndulo gigantão assim mesmo, preso lá no teto. A gente fez com bola de boliche. Já ficou grande, mas a ideia era ter sido grandão desse tamanho, desse nível aqui, ó. Preso lá no teto do Luxemburgo, Então, além disso, tem o do... Esse aqui é da Microsoft, tem o do Google também, que é o Gemini. Esse é muito mesmo. Olha só. Tem o Gemini aqui. Ele é bem legal também, eu uso ele bem para criatividade, porque ele... Olha lá, também gera imagens e tudo mais. Eu senti que ele tem, por exemplo, assim, ele tem uma... Ele consegue ser mais criativo às vezes, assim, sabe? Mas tudo depende do jeito que você escreve também. Ele também consegue pesquisar na própria internet, dentro do Google mesmo. Então, ele vai te sugerir sites que respondem essa pergunta, ele vai colocar as fontes lá. O GPT, agora ele está acessando a internet também, mas até pouco tempo atrás ele não acessava a internet. A busca dele era limitada até 2019, eu acho. Então, ele não pegava sites, assim, entre no site tal que tem a resposta lá. Tá? Então, tem isso. Agora, a partir dessa semana, eu comecei a usar esse aqui, ó. Esse Cloud, tá? Por que eu comecei a usar esse Cloud aqui, que até vai ser importante pra gente? Fizeram uns comparativos, né? Fizeram um duelo de inteligências artificiais, em vários quesitos. Raciocínio matemático, raciocínio em cima de planilhas, texto poético, várias habilidades possíveis, assim, criatividade, consulta a artigos científicos. E aí, esse Cloud, ele se saiu melhor que o ChatGPT na maioria dos quesitos. Tá? Então, mas assim, é parecido. A nota do GPT deu 85% de acerto, do Cloud 87%. Mas, num dos pontos, o Cloud saiu melhor, que é a parte de escrita de texto, principalmente naquele assunto que eu comentei, de imitar alguém. Tá? Então ele tá muito bom porque, por exemplo, ficou parecendo que o ChatGPT, ele é como se fosse o raciocínio dele é uma mente muito técnica. A cabeça dele vai muito lógica, muito técnica, assim. O do Cloud parece que ele é um pouco mais poético, mais artístico. Então ele fala de uma maneira mais bonita de se ler, de se ouvir. E quando você pega ele para ele aprender com um humano e ele replicar aquele humano, ele usa melhor as expressões, ele encaixa melhor. Então, nesse sentido, eu até passei essa semana para a igreja, vamos ver se eles vão aprovar. Como eu quero botar força agora nessa produção, eu pedi para eles, para a gente comprar uma assinatura, tá? Para a gente usar um uso mais parrudo que essas ferramentas podem, né, nos oferecer. Por curiosidade, qual que é a assinatura? Então, o ChatGPT, quando você vai aqui pelo navegador, é $20 ao mês, tá? Então dá uns 110, 100 e poucos reais lá. Sempre mais vantajoso anual, né? Que você por um ano. No aplicativo, quando você vai pelo aplicativo é mais barato, sabia? Eu reparei isso. No aplicativo ele acho que é R$99. Então, porque ele cobra em real direto na loja. E o valor não oscila também pela variação cambial. Então ele bota o preço ali 99 e vai ser 99. Então é mais vantajoso assinar pelo aplicativo. O Cloud ele é 110. Tá? Pelo aplicativo também é o mesmo, no caso é o mesmo preço. Então, mas está tudo mais ou menos esse mesmo preço aqui. Para utilizar, você precisa de comprar então, né? Não, para utilizar a versão Pro, né? Tem a versão gratuita. Tem a versão gratuita. É muito boa. Olha só, tudo do Movo foi produzido na gratuita. Então você já sente aí que dá, entendeu? Até hoje eu não precisei usar a paga. Mas eu estou percebendo que se eu tivesse a paga, eu teria feito muita coisa mais rápido e melhor. Porque, por exemplo, vamos lá, o curso, olha o que ele fez. Ele tem, se eu não me engano, tem umas 20 e poucas aulas lá. Aí tem a aula final, que é a aula de conclusão do curso. Sabe como é que eu faço a aula de conclusão do curso? Eu quero revisitar todas as aulas anteriores, com os principais pontos de cada aula. Eu faço muito isso, eu gosto de o tempo todo estar relembrando o que a gente já aprendeu, que é o poder da revisão, para refrescar a memória. E aí o que eu tive que fazer? Aí eu peguei lá o ChatGPT, colei a aula 1, memoriza a aula 1 aí para mim. Copiei a aula 2, colei lá e falei assim, memorize a aula 2 aí. Isso aula por aula.
Uma aula de cada vez, porque porque ele não aguentava eu copiar o curso inteiro e colar lá. Ah, se fosse o Pro, dá. No Pro os limites dele são maiores, né? O número de caracteres por mensagem é menos limitado do que a versão gratuita. Então eu tinha que ir fazendo aula por aula, colando lá, e dava um trabalho absurdo. No meio do caminho, muitas vezes ele travava, porque ele já vai acumulando muita informação num chat só. Aí chega lá no final eu falo assim, agora você vai escrever a aula 20 como um resumo, uma revisão de todas as aulas anteriores, pegando os principais pontos. Aí ele fazia a aula lá. Então é muito legal, né? É muito legal isso. Gente, sério mesmo, eu uso umas 4, 5 vezes por dia ChatGPT. Para tudo que eu faço. Então agora eu tava viajando tava lá em Porto, aí sobrou um momentinho lá, eu já peguei aqui e falei assim, aqui ó, eu tô no hotel tal, bola para mim um roteiro aí de passeio a pé, em que eu passo por lugares turísticos, né, e que são bons de tirar foto, em que eu vou sair aqui do hotel 5 da tarde e eu quero estar de volta aqui às 9 da noite. Ele foi botando o roteiro, ó, você vai caminhar daqui até aqui, você vai gastar tantos minutos, daqui até aqui você vai gastar mais tanto, você vai tirar foto nesse lugar, você vai fazer isso em tal lugar, você vai voltar aqui de ônibus e você vai gastar tanto. Então, assim, hoje eu não consigo enxergar minha vida mais assim, sem usar. Eu acho que depois que vocês conseguirem usar o poder mesmo, vocês vão... Eu tô tentando gravar aqui, eu não sei se a gravação vai ficar boa. Já me ajuda. Não sei se a gravação vai ficar boa, porque foi meu primeiro teste aqui, não deu tempo de eu testar demais. Mas a ideia é deixar gravado. Mas se a pessoa perder uma aula e vier na próxima, irmão, aí pega o bonde andando aí, a gente vai. Mas vai sempre acontecer isso. Às vezes alguém não vai poder algum dia, a gente segue o jogo. Aí terminaria aqui, pelo cronograma que você colocou aqui, 7/12. Mas aí volta em janeiro. Porque a gente vai construir conteúdo constantemente. Entendeu? Eu quero, igual eu falei, assim, ó. Igual você serve na torre de oração, igual falaram aqui, a gente vamos servir para o Mova. Entendeu? Eu vou. Então, quem realmente, olha, eu tô me encontrando, eu tô produzindo coisa aqui pra igreja, entendeu? Assim, ó, é o meu tempo ali semanal que eu vou gastar pra produzir novos cursos pra igreja, que eu vou auxiliar na revisão de curso. Cara, imagina o privilégio que é, né? Eu me sinto muito privilegiado de escrever o que o pastor Paulo ensina aqui pra igreja inteira. Né? E eles estão realmente delegando isso pra gente. Eles estão delegando mesmo, porque eles não vão parar o que eles estão fazendo pra escrever, não. Então, a gente é um privilégio muito grande. Nós somos aqueles que nós estamos treinando como a próxima geração de líderes, de cristãos da Central vão pensar, vão liderar, vão ministrar o evangelho. É uma responsabilidade gigantesca, né? Um peso está sobre os meus ombros hoje e eu quero repartir com outras pessoas, né? Gente, eu queria só deixar uma tarefinha aqui para vocês, então, pode ser? Para vocês brincarem. Para vocês brincarem aí para a próxima... para essa semana. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Então, ó, sorteie aleatoriamente os seguintes participantes. Não tô vendo aqui que eu tô escrevendo, tá difícil. Deixa eu passar para cá. A tarefa é produzir uma aula de 15 minutos sobre o Evangelho, tá? Evangelho. E para cada um desses diferentes públicos aqui, tá? Então, Bruno, nível 2, Daniel, nível 0, antes de batizar, né? Luiz, nível 1, Roberto, nível 3. Não, você vai... É uma aula sobre... Não é isso não. Você vai pregar o Evangelho através de uma aula, tá? Você vai dar uma aula sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem que tem poder de Deus para salvação. Então, é a vida de Jesus culminando na sua morte, a sua ressurreição e a recepção do ser humano com fé e arrependimento para a salvação. Tá? Então é isso. 15 minutos, tá? Então... Isso é visual? Não, um texto, só texto. Então, mas é um roteiro de aula, tá? É um roteiro de aula. Então, então se você quiser inserir no roteiro... passar o vídeo tal, pode. Você não precisa trazer o vídeo aqui, mas você vai colocar no seu roteiro, entendeu? O que vai ser produzido. Imagina que é um vídeo que vai ser gravado, tá? Então, eu vou mostrar esse copo enquanto eu falo isso. Segurar o copo tal com água e derramar não sei o quê, tá? Então, se você for usar esses recursos didáticos, são bem-vindos. É bom que tenha
recursos didáticos, tá? Nível 1 seria o quê? Nível 1 é o nosso nível logo após o batismo. É como se fosse o Cresça. Como se estivesse dentro do Cresça. Tá? Então, ou seja, eu estou aumentando a minha compreensão sobre o evangelho que eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já me batizei, mas eu ainda talvez não entendi a profundidade do que eu fiz. Entendi. Entendeu? Então eu estou ali entendendo o que de fato Jesus fez por nós e quem eu sou agora, e o que eu sou chamado para viver também. Então, enfim, vocês estão com esse desafio e é para usar, gente, inteligência artificial. É para usar. Então, você vai ter que especificar para ela, tá? Então, olha só, olha como que eu fazia, tá? Olha, eu estou produzindo uma aula para uma escola bíblica de liderança chamada MOVA, parte da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Essa aula terá em cerca de 15 minutos. Ela será gravada para ser disponibilizada online. Você vai aqui produzir um roteiro para mim. Então, a aula é sobre o Evangelho. O público-alvo é tal e tal e tal pessoa, de tal nível. Então, use recursos didáticos. Então, aí você vai ver que ele vai responder coisa errada, aí você vai ter que adaptar o que você pediu. Então, beleza? Então, e aí? Até que dia vocês conseguem me mandar isso?